Bom dia, alunos do nono ano. Vamos à correção de mais uma atividade. A primeira questão diz o seguinte: as extremidades de um mesmo diâmetro dividem uma circunferência em dois arcos. Qual a medida de cada um desses arcos? Não é isso? Isso é a questão 1. Então vamos observar o seguinte aqui, ó. Vamos desenhar aqui um arco qualquer, tá certo? Vou pegar aqui o compasso e vou desenhar aqui um arco qualquer. Desenhar aqui. Pronto, depois de desenhar do meu arco, vou marcar aqui o centro dele, tá certo? E vou dividir ele com a diagonal, não é isso que ele pede, ó. A extremidade de um mesmo diâmetro divide uma circunferência em dois arcos. As extremidades de um mesmo diâmetro dividem uma circunferência em dois arcos. Qual a medida de cada um desses arcos? Não é isso que ele pergunta. Então você vai fazer o seguinte aqui, você vai dividir as extremidades aqui passando a reta em dois arcos. Ou seja, você vai dividir ao meio. Então, você vai observar que aqui eu vou ter um ângulo e aqui eu vou ter outro ângulo. Cada ângulo desse aqui vai medir quanto? 180 graus. A metade de uma circunferência, porque uma circunferência, como vocês já viram no ano anterior, é 360. Então a circunferência completa é 360. Então a metade de 360 é quanto? 180, não é isso, pessoal? Então, vamos para a questão 2 agora. Determina a medida dos arcos AB, o arco AB, o arco BC, o arco CD em cada caso, considerando que AC e BD são diagonais das circunferências. Se eles são diagonais da circunferência, ou seja, se AB e BD são diagonais não, são diâmetros da circunferência, o que é que a gente observa? Que AC, deixa eu apagar aqui, que AC como também BD, ele vai dividir essa circunferência aqui em dois ângulos de 180 graus, não é isso? Vocês lembram no ano passado? Então, vamos pegar aqui, ó. Se AD, um centro aqui, eu chamo aqui de centro O, AOD mede 110, então esse aqui, tá certo? Que é AB, esse arco aqui, AB, então você pode dizer aqui que a medida do arco AB é igual a você faz, ó. Se esse mais esse divide aqui a circunferência em 2 de 180, então esse daqui AB vai medir 180 menos 110, 180 menos 110, que vai dar quanto? 70. Então, a medida do arco AB, é 70 graus. Porque 110 mais 70, 70 graus. Deixa eu arrumar esse grau aqui. Por quê, pessoal? Porque se eu somar 110 mais 70, vai dar quanto? 180. A soma dos dois tem que se dar 180. Tá certo? Outra coisa que nós também aprendemos no ano passado. Tá certo? Tendo duas retas aqui. O ângulo OPV, o que é ângulo OPV? Ângulos opostos pelo vértice. Então, se aqui mede 110, aqui também vai medir quanto? 110. Por quê? Porque os ângulos OPV, ou seja, os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, se o ângulo e arco da circunferência é a mesma coisa, então a medida do arco BC é igual a quanto? Isso aqui mede 110, aqui também vai medir quanto? 110 graus. Mede 110 graus, beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó. Quer saber também a medida do ângulo, medida de C do arco CD, não é isso? Então, se aqui mede 70, aqui como eu tenho um ângulo OPV, eu também vou ter o quê? Medindo 70 graus. Eu posso também fazer assim, ó. Verificar 110 mais 70 tem 180, que é a metade, né? Divide ao meio. 70 mais 110
180, que é a metade. Desculpa, a metade. 110 mais 70, 180. 70 mais 110, 180. E verificando ainda, eu posso fazer 70 mais 70, 140. 140 mais 110, 260. 250. 250 mais 110, 360. Justamente os 360 graus da circunferência. Beleza? Aqui, ó. Esse mais esse tem que dar quanto? Esses complementares. Suplementar tem que dar quanto? 180. Você vai fazer 180 menos 85. Não é isso? Que vai dar quanto? 95 graus. Então, isso aqui vai medir 95 graus. 85 mais 95 dá 180. Então, a medida do arco AB, que é esse arco aqui, ó, AB, é de 95 graus. Beleza? Eu já tenho aqui aí eu posso observar aqui AD é 85, BC é OPV, oposto pelo vértice, então posso dizer que aqui também mede quanto? 85. Então a medida do arco BC, esse arco aqui, ó, BC, é de 85 graus, beleza? E por último aqui, esse outro arco aqui, ó, CD, que esse arco é oposto a esse. Se esse mede 95, esse também vai medir 95. Então a medida do arco CD é de 95 graus, tá certo, pessoal? Bem simples. A questão 3, calcule em cada caso a soma das medidas dos arcos AB e CD, sabendo que os ângulos indicados são ângulos centrais, tá certo? Então, ângulos centrais, observe aqui que aqui eu tenho uma diagonal que divide essa circunferência, não é isso? Ao meio, onde aqui eu tenho 180 graus, aqui também eu tenho que ter 180 graus, tá certo? Esse ângulo mais esse tem que medir 180, e esse mais esse tem que medir 180. Ele quer saber a medida de AB, que é esse que nós temos aqui, medida do arco AB, e também quer saber a medida do arco CD, medida do arco CD. Então vamos lá. Quer saber a medida do arco AB e a medida do arco CD. Então observa aqui que divide nos dois 180, ou seja, esse mais esse tem que dar 180. Então você, para saber quanto é que mede esse, você vai pegar qual a medida desse arco, você vai pegar 180 menos 65. Não é isso? Quanto que é 180 menos 65? Vai dar quanto? 115 graus. Não é isso? Então, essa medida do arco, ele calcula em cada caso a soma das medidas do arco AB e CD, não é isso? Então já encontramos qual a medida do arco AB. A medida do arco AB é 115 graus. Então esse AB não, desculpa, CD, né? Porque é esse arco aqui, ó, CD, desculpa aí, pessoal. A medida do arco CD. A medida do arco CD mede quanto? 115. Por quê? Porque se eu somar 115 mais 65 vai dar quanto? 180, metade da circunferência. Tá certo? Agora sim, nós vamos calcular AB, tá certo? Agora vamos calcular AB. Vou colocar aqui a medida de CD. A medida de CD é 115, que a gente acabou de determinar, tá certo? E agora vamos calcular a medida de AB. Lembrando que esse mais esse, ou seja, esses três arcos, que essa semicircunferência está sendo dividido, 1, 2, 3, ele tem que dar igual a 180. Lembrando que aqui eu tenho um ângulo que? Um ângulo reto. O ângulo reto mede quanto? 90 graus. Então aqui eu já tenho 90, aqui eu já tenho 20. 90 mais 20 dá 110 graus. Tá certo? Então 90 mais 20, 110 graus. Então, quanto é que mede isso aqui? Lembrando que tem que dar igual a quanto? A 180. Então só pegar 180 menos 110. Dá quanto? 70 graus. Então a medida de AB é 70 graus, beleza? Se eu somar 20 mais 70, 90, mais 90, 180, beleza?
Aí ele pergunta qual é a soma das medidas dos arcos. Ele quer que você some. Então você vai somar a medida do arco AB com a medida do arco CD. Tá certo? Quanto que é a medida do arco AB? 70. Mais a medida do arco CD, 115. Somando, vou colocar o resultado aqui embaixo, ó. 70 mais 115 vai dar quanto? 185 graus. Aqui igual, viu? 185 graus. Beleza? Então, resposta concluída. Aqui do mesmo jeito, você pode observar que aqui eu divido, ó, ao meio, ó. Tá vendo? Então, essa parte aqui vai medir 180. Isso aqui vai medir 180. Aqui eu tenho um ângulo reto, que é 90 graus. 90 graus. Ele quer que você calcule a medida de AB. Então, primeiro calcular aqui a medida de AB. Depois ele quer que você calcule a medida de CD, do arco, né? CD. E depois ele quer que você faça a soma, né? A medida do arco AB somado com a medida do arco CD. Então, ó, vamos primeiro aqui calcular CD, que tá mais fácil aqui, ó. CD, a medida do arco CD aqui, ó. Esse arco aqui. Isso aqui mede 90, aqui vai medir quanto? 90. Por quê? 90 mais 90, 180. Então o arco CD mede 180. Lembrando que esses três ângulos aqui tem que medir 180, que é a medida aqui, ó. Ele quer saber qual a medida desse arco aqui. Esse arco AB. Então, aqui mede 30. O outro mede 45, então vai medir quanto? 75. Lembrando que a soma dos três tem que dar 180. Então você vai pegar 180 menos 75. Vai dar quanto? 105 graus. Não é isso? Então o arco AB vai medir 105 graus. Tá certo? Então o AB aqui vai medir 105 graus. Aí ele quer que você faça a soma do ângulo AB, a medida do arco AB com a medida do arco CD. Do mesmo jeito você vai fazer aqui, medida do arco AB mais a medida do arco CD. Como não tem espaço, eu vou somar direto. Medida do ângulo AB, do arco AB, 105 graus, mais a medida do arco CD, 90 graus. Aí você vai somar 105 mais 90, 195 graus. É isso que a gente tem. A questão 1 da página 70 diz: determine em cada caso a medida x em graus, sendo O o centro da circunferência. Não é isso? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. Vocês lembram aqui, ó, é o seguinte, aqui eu tenho esse ângulo que fica aqui sobre a circunferência, formado por essa reta aqui. Vocês estão observando AVB, AOB, não é isso? Esse aqui é chamado de ângulo que? Central, não é isso? E aqui é chamado de quê? De ângulo que? Inscrito, não é verdade? Ângulo inscrito, ele fica aqui, esse ângulo formado pelas retas sobre a circunferência. Tá vendo? Ângulo central é esse que fica aqui no centro. Tá certo? Centro aqui, ó. Então, como é que eu quero que determine o ângulo inscrito? E eu tenho o que? O ângulo central. Como é que eu determino? O ângulo inscrito, eu escrevo aqui, ângulo I. Ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, 90 dividido por 2. Então, esse ângulo inscrito está chamando aqui de X, né? Eu vou chamar de X aqui. Beleza? X 90 dividido por 2. Então, x vai ser igual a quanto? 45 graus. Tá certo? O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, se o ângulo central é 90, o ângulo inscrito é 90 dividido por 2, ou seja, 45. Beleza? Vamos para a letra B agora.